que a gente introduziu ontem, beleza? Desculpa. E aí, esse assunto de concreto, eu vou fazer algumas atividades, mas essas atividades eu vou deixar para fazer depois do dia 21, porque são atividades de complementação do assunto, tá bom? Para que vocês fixem o conteúdo que a gente está vendo aqui. Seria do mesmo jeito em sala, tá? Tipo, eu só peguei algumas atividades e transformei elas em atividades online, tá bom? Tipo essas que a gente fez com a estrutura aparente, né? Quem quiser apresentar aqui, vem apresenta. É muito boa essa participação, fiquei muito satisfeito. E quem não quiser, faz o documento, estuda, né? Estuda, faz a pesquisa lá sobre a estrutura aparente, pega os dados da arquitetura e coloca lá no Classroom, tá bom? Essa atividade da estrutura aparente, eu também abri prazo para ela. Eu deixei até o dia 15 de agora de maio, tá? Porque dia 15 é uma sexta-feira. Eu vou ter o fim de semana para começar a corrigir. Fim de semana e a outra semana para corrigir, beleza? Bom, para conversar isso, vamos lá para nossa aula, tá? É o complemento da aula passada, então acredito que a gente termine cedo hoje, tá, gente? Ser mais light. E do mesmo jeito, se tiverem dúvida aí, por favor, botem no chat ou liguem o áudio aí para a gente prosseguir. Deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Tá aqui. Aula 10, vamos lá. Bom, só para trazer um pouco do que nós vimos na aula passada, segunda-feira nós falamos sobre o conceito de concreto protendido, tá? E aí nós interpretamos que a protensão ela tinha um problema muito crônico lá no começo. Que problema crônico era esse? A perda de protensão causava uma ruptura dos elementos estruturais, né? Não se sabia ainda, naquela época, que a perda de protensão era um problema tão grande, tá? Então, o que que aconteceu? Naquele período, começou-se a estudar sobre essa perda de protensão e foi observado que quando eu tenho um relaxamento da estrutura, a protensão ela é perdida, tá? E esse relaxamento é devido a quê? Eu tenho alguns motivos para esse relaxamento da estrutura, tá? A fadiga do material, a fluência do concreto, ok? São os dois principais motivos de a estrutura perder proteção ao longo da sua vida útil. Qual é a solução? No começo da vida útil, né, na hora da construção, eu aplico um pouco mais de tensão do que o necessário, um pouco não, muito mais tensão do que o necessário, para que mesmo quando eu perder proteção ao longo da vida útil, eu ainda estou com uma proteção mínima, né, uma carga mínima de proteção suficiente para manter a estrutura dentro do seu estado de trabalho, o seu limite último de utilização, tá certo? Como nós vimos também ontem, antes de ontem, a proteção, ela consiste em você tentar eliminar a tração existente numa seção transversal da viga, tá? Ou da laje, né? Ou do pilar, etc. Então você tenta evitar a tração, esforços de tração na estrutura. Tentando evitar esses esforços de tração,
você está ajudando a não fissurar o concreto. E isso é um item muito importante. Você não fissurar o concreto, você tem diversas consequências positivas. Além de você não, além de você não possibilitar a corrosão da armadura, né? Você ainda cria um estado de tensão que ajuda a estrutura a ficar de pé, tá bom? Vamos ver isso mais ao longo da aula de hoje, beleza? Então vamos lá aqui, voltar para a aula que a gente tinha visto, tá? Tá todo mundo vendo aí o slide, gente? Confirme aí, por favor. Beleza. Então, ó, nós paramos aqui na aula passada, tá? Freycinet é o, vamos dizer, é o considerado o pai da proteção. Lá em 1928, ele desenvolveu a tecnologia, um estudo consistente de tecnologia de proteção, certo? E a partir daí, muitos projetos se desenvolveram com proteções no nível correto, que é utilizado até hoje, tá certo? Considerando a perda de proteção ao longo da vida útil aí da edificação, ok? Então, essa perda de proteção, ela foi, vamos dizer assim, resolvido esse problema lá em 28. A partir de 1930 aí começaram as obras de proteção no mundo, tá? Ele pesquisou, né, sobre essas perdas de carga devido à retração e deformação lenta do concreto. Então, como eu falei agora há pouco para vocês, beleza? Então, ó, vamos ver aqui a parte histórica agora. Aqui no Brasil, pessoal, depois de 1930, né, 18 anos depois das primeiras obras de proteção de sucesso, né, serem construídas lá fora, o Brasil já recebeu a sua primeira obra com proteção, certo? Com cabos protendidos dentro da estrutura. Então, a primeira obra de concreto protendido no Brasil foi a Ponte do Galeão, no Rio de Janeiro, construída em 1948, utilizando o sistema Freycinet. Para essa obra, tudo foi importado: projeto, o aço, as ancoragens, equipamentos, tudo, tá? Eu vou falar sobre essas ancoragens e equipamentos aí para vocês mais à frente. O que é necessário para você fazer uma proteção? Em 52, né, 4 anos depois, a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira iniciou a fabricação do aço de proteção. Paulo, qual a diferença desse aço de proteção para o aço normal de obra? Pessoal, basicamente, o aço de. Quando a gente fala aço, é uma liga de aço, certo? Então, o elemento é feito de aço. O que é o aço? É o ferro com a adição de alguns outros minerais, alguns outros metais que fazem essa estrutura, né, a estrutura interna do ferro ficar mais resistente, mais coesiva, né? Ela tem mais coesão. Então, por exemplo, dentro do ferro, eu tenho, quando eu adiciono carbono, adiciono o zinco, adiciono outros elementos em porcentagens específicas, eu tenho ali o aço. E variações dessas porcentagens ou do acréscimo de outros elementos, eu transformo o aço utilizado para uma coisa ou para outra coisa, ou seja, diferentes ligas de aço, tá bom? O aço de construção, ele é um aço que é resistente, sim, porém ele tem uma ordem de grandeza de resistência abaixo de outros aços que são mais caros, que são mais específicos, que inclusive tem na sua mistura, né, na sua composição, elementos que os tornam bem mais, vamos dizer assim, resistentes à corrosão, tá certo? Então, são estruturas de aço que são muito mais resistentes do que as estruturas de aço de construção, tudo bem? Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Não, Ana. Eita, eu esqueci de botar no Class. Não, não começamos há muito tempo, não. Basicamente, até 3 minutos atrás, eu estava revisando a aula passada. Não coloquei no Class, realmente, me desculpe.
Pessoal, dá um Ctrl V aqui, viu? Rapidinho. Classroom, mural. Vacilo, rapaz. Que vacilo meu. Obrigado por ter avisado, viu, Ana? Mas não perdeu muita coisa, não. A gente estava conversando aqui sobre as atividades no Classroom que eu reabri lá, tá bom? E se alguém tiver com dificuldade, vem me procurar no privado, que a gente vai ajustar aí. Qualquer dificuldade que vocês estejam passando, tá certo? Fala comigo, que a gente adapta, a gente vê como resolver. O importante é o conhecimento, né? O conhecimento que vocês têm que adquirir aqui ao longo da disciplina, tá bom? Bom, basicamente foi isso. Voltando então. Então, cada composição de aço vai gerar um tipo de aço específico. Então, o aço que nós estamos falando, quando falamos de protensão, é o aço chamado aço ASTM. Não precisa decorar isso não, tá? Mas é um aço que é utilizado em cabos de aço, ou seja, em cordoalhas, tá? Quando eu falo de cabo de protensão, eu não estou falando de uma barra de aço, não. Estou falando de um cabo de aço, é diferente. A barra de aço ela é maciça. O cabo de aço é composto por diversas cordoalhas, né? Diversos filamentos pequenos, todos entrelaçados em várias cordoalhas que formam um cabo de aço que tem alta resistência, beleza? Então, o cabo de proteção, o aço de proteção que a gente fala, é um cabo de aço, tá? Se você for ali no centro e comprar um cabo de aço, é aquele cabo de aço ali, olha, é da mesma família, mas não é o mesmo, tá? Porque o cabo de aço de proteção ele tem que ser uma industrialização muito precisa, tá? Então ele é mais resistente, ele tem um módulo de elasticidade muito bem definido, muito bem conhecido e um padrão de qualidade excepcional. Para vocês verem, cada bobina de cabo de aço, né, vem com um certificado especificando exatamente os testes que ele foi submetido. Esse certificado de que o cabo realmente resiste aquelas tensões que a norma pediu para ele, tá certo? Então é bem específico, é um negócio muito, vamos dizer assim, criterioso, porque imagine, um cabo desse aí, se não tiver na qualidade correta, perde a proteção de um prédio, o prédio vem à ruína, entendeu? Então é muito importante que haja um nível de qualidade aí na execução desses materiais, tá certo? Desses aços. Então, quando a gente fala de aço de proteção, é um cabo de aço. Aço de construção civil, aquele aço normal, é o CA50, né? É um aço feito em barras, ok? A diferença é essa. Bom, então voltando aqui. Então, em 52, uma indústria nacional já começou a fabricar esse aço de proteção, tá? Então, a segunda obra brasileira, a ponte de Juazeiro, não é daqui, é Juazeiro da Bahia, aqui nem tem ponte direito, né? Já foi feita com aço brasileiro. É uma ponte que liga Juazeiro à Bahia, Juazeiro da Bahia a Petrolina, certo? Então, a segunda ponte, em 1952, já foi feita com o aço brasileiro. Material, ainda, equipamentos ainda é de fora, né? Mas o aço é nosso. Então, foi um desenvolvimento rápido, né? Primeira obra, nós importamos tudo. 4 anos depois, nós já estávamos fabricando esse cabo. Então, de lá para cá, pessoal, proteção tem trazido muita contribuição para a arquitetura. Se vocês realmente notarem isso, Brasília mesmo é um absurdo que tem de proteção naquela cidade. E o resultado, né, o Niemeyer trabalhou muitas obras de proteção para poder viabilizar os projetos dele. Né? Então, a proteção foi o meio pelo qual, né, foi o meio pelo qual o arquiteto desenvolveu as suas volumetrias, certo? Então, frente às restrições, aí a tecnologia foi encontrada para dar suporte àquela necessidade arquitetônica. É sempre assim que funciona, tá? Então, por exemplo, o MASP, só concreto armado não mantinha aquilo ali de pé, não com aquele volume. Teria que ter um volume gigantesco para tirar a proteção daquela equação ali, certo? Bom, pode parecer normal
né, a ponte Rio-Niterói, mas o vão entre um pilar e outro da ponte tem mais de 40 metros. Então, aliás, desculpa, 40 metros é a ponte do Galeão. Tem quase 80 metros o vão dessa ponte aí. Sim, Paulo, mas a inércia dessa viga aí não é grande? Se eu, tipo, essa viga aí não tem uns 2, 3 metros? Sim. Mas mesmo assim, pessoal, é um vão considerável. Se você fizer, por exemplo, a conta, você colocar aí, vamos dizer que a altura dessas vigas sejam de 3 metros. Eu tenho 3 metros de altura para a inércia da viga, para 80 metros de vão. Se você fizer a relação, é uma eficiência muito grande, muito boa. É uma viga muito esbelta, principalmente se você considerar a carga que é necessária para uma ponte, né? Então, congestionamento, que vez ou outra acontece, um monte de carro parado em cima, então uma carga muito grande. E ainda mais a carga de vento. Vocês viram o que acontece com uma ponte. O que acontece com a ponte, né, quando a carga de vento atua sobre ela? Falando nisso, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ponte Rio-Niterói. Calma, ele vai acordar aqui. Ponte Rio-Niterói. Balançando. Só para ver se eu encontro um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês de antes da ponte ser, antes de serem instalados os amortecedores na ponte. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Pronto, ó, dá para ver aqui. Olha aí, gente, vocês estão vendo o quanto ela está balançando? Ó, foram colocados amortecedores embaixo, tá? Não, não é esse vídeo não, mas ó, nesse começo de imagem aqui dá para ver o que eu quero mostrar para vocês, ó. Essa ponte, pessoal, eu falei para vocês que o problema de pontes que recebem grande carga de vento é ela ser esbelta demais, né? Ou seja, ela ser leve demais. Tá aqui. Essa ponte, a relação entre o vão e a altura da viga dela é tão pequena, mas é tão pequena a relação, é tão esbelta essa ponte, aparentemente você olha para ela, acha que ela é bem robusta e tudo mais, mas ela é tão esbelta por usar proteção que ela balança, ela, vamos dizer assim, ela é muito frágil com relação ao vento, né? Então a ponte Rio-Niterói, quando recebia rajadas de vento, ela ficava completamente se movimentando. Olha isso. E é uma estrutura toda de concreto, certo? Não é uma estruturazinha frágil, não. Então isso aí demonstra o quanto esse vão ele é eficiente. Por quê? Porque ele tem uma inércia pequena para o tamanho do vão. Paulo, esse balanço ali quer dizer que ela ia cair? Não, de maneira alguma. Mas como causou desconforto, né, para o usuário, e isso é muito importante também, aí foi colocado, né, em meados de 2004, 2005, foram instalados amortecedores que fazem um contrapeso quando ela começa a oscilar por causa do vento, né? Então ela parou de balançar daquela forma ali. Mas antigamente ela balançava bastante, incomodava quem usava, tá certo? Então a proteção vem para deixar os elementos mais esbeltos, vencer maiores vãos e resistir a maiores cargas, ok? Então tá aí um exemplo, uma das pontes mais conhecidas do Brasil, que tem a proteção participando do projeto, tá? É realmente um vão muito grande. Bem, como é que funciona vamos dizer assim, o processo de proteção aí de uma estrutura, tá? Olha só,
Uma ponte dessa dali, ela tem várias conexões internas que os cabos são passados por essas conexões. As conexões, elas são como se fossem bainhas. O nome delas é exatamente esse, bainhas. Por que bainha? Do mesmo jeito que aqui no Nordeste a gente entende como bainha aquele espaço, aquela coisa que a gente guarda algum objeto dentro, né, alguma faca no caso, do mesmo jeito, a bainha na proteção é aquele conduto, né, aquele local onde você coloca o cabo dentro desse recipiente, né? Você passa o cabo através desse conduto. É como se fosse um eletroduto, tá? Você passa um cabo dentro dele. Só que o cabo é quase do tamanho do eletroduto, né? Um pouquinho menor só. Beleza? E aí, ó, uma ponte dessas, geralmente, ela é executada, é uma das formas de executar uma ponte, você executa ela através de seções. Ao invés de você fazer um escoramento, concretar, esperar 28 dias para poder curar, numa ponte, isso seria inviável, né? Então, você concreta as seções fora dali daquele local, leva até o ponto de posição, issa ela e trava com proteção. Então, a proteção não é apenas de um ponto a outro, de um local até o outro, tá? Não é que eu tenho que colocar a proteção desde esse pilar até a outra, um cabo só, não. Eu posso fazer a proteção através de células, tá? De seções aqui, ó. Beleza? Então, ó, eu faço a fixação de uma seção. Quando eu chego com a próxima seção, eu tenho alguns cabos que estão vindo desde a anterior e faço aqui a fixação dela, tá? Uso um macaco hidráulico para puxar e aí é como se eu estivesse travando, né? Eu tenho um cabo passando desse lado até esse lado e aqui eu travo ele, fazendo com que essa seção fique fixa nessa superfície, beleza? Olha como é a seção transversal, toda furadinha, tá bom? Daqui a pouco a gente vai chegar nas vigas que são usadas em edificações, aí vocês vão entender como é o funcionamento nas edificações, tá? Bom, aí é mais ou menos esse exemplo que eu estou falando para vocês. As seções, elas são levadas de balsa, são içadas e quando chega lá em cima, você faz vamos dizer assim, a ancoragem através da proteção. Então aqui está uma seção que está sendo colocada agora, ó, e aqui você visualiza vários cabos que estão vindo desde essa seção aqui de trás e eles vão entrar em cada um desses furinhos aqui, ó. Tem uns cabos aqui em cima, vão entrar nesses furinhos e o macaco vai vir aqui para cima, macaco hidráulico, vou mostrar o macaco hidráulico. Esse macaco hidráulico, ele vai puxar esses cabos, fazendo com que essa seção fique unida a essa seção, tá? Então, muito interessante esse processo construtivo, que pode ser usado também em edificações, tá bom? Esse daqui é o concreto pré-fabricado já, tá bom? Então, eu vou falar primeiro dele, depois eu vou falar sobre o concreto moldado em loco, tá? Tem uma diferença aí. Bom, inicialmente eu até falei lá em sala sobre os elementos pré-moldados e os elementos moldados em loco. Qual a diferença principal entre eles? Basicamente diz respeito ao método construtivo, né? E o resultado desse método construtivo. Muitas vezes, estruturas pré-moldadas remetem a uma execução mais rápida. Porém, para isso, exigem um custo mais elevado da obra, né? Porque eu tenho muita inclusão de materiais e de equipamentos, de pessoas específicas para a montagem pré-moldada, tá certo? Então, geralmente é um pouco mais cara. Eu conversei isso uma vez com vocês. Para viabilizar a utilização de pré-moldados, geralmente eu tenho que ter um fator comercial envolvido à entrega da obra. Por exemplo, um shopping. Quanto mais cedo ele começar a funcionar, mais cedo ele fatura, né? Um atacadão da vida. Quanto mais cedo ele começar a funcionar, mais dinheiro entra. Por isso que atacadão, Max Atacado, Açaí, Carajás, essas hiper bom preço, tudo isso, todos esses empreendimentos são feitos assim, ó.
Comprou terreno? Comprou. Vai atrás das liberações. Saiu? Saiu. Pré-moldado para poder subir rápido, terminar rápido e começar a vender. É assim que funciona. É esse o método high, né? É, vamos dizer assim, das empresas de grande know-how aí no comércio varejista, tá bom? Exatamente. A rapidez é quem traz o lucro logo, né? Traz o retorno do investimento rápido. É assim que funciona. Então, o pré-moldado, pessoal, com proteção, ele é uma coisa ótima, tá? O pré-moldado com proteção, ele é ótimo. Por quê? Porque ele é muito mais eficiente. São peças mais esbeltas, mais leves para transportar, mais leves para içar, né? Para poder pegar o guindaste e levantar. Então, é ótimo para uma obra. Então, ó, é muito comum a utilização de peças pré-moldadas de concreto protendido. A quantidade de equipamentos e materiais envolvidos no processo construtivo, bem como a necessidade de um concreto de melhor qualidade, motivam a construção de peças num canteiro de obras apropriado, onde é possível executar as proteções e processar a cura do concreto em condições favoráveis com rigoroso controle tecnológico. Imagina aí se você fosse fazer um pré-moldado dentro de cada obra. Primeiro que ia perder a sua viabilidade, né? Ia gastar o mesmo tempo. E a lógica do pré-moldado é você estar fazendo uma atividade de fundação, por exemplo, e já está construindo os pilares e as vigas em algum outro canteiro, para trazer e só montar, né? Essa é meio que a lógica. A proteção com aderência inicial é largamente empregada na produção de elementos pré-fabricados. Eu vou falar agora com vocês, pessoal, sobre esse negócio de aderência inicial e aderência posterior. O que é esse negócio de aderência, Paulo? A aderência que ele fala aqui é mais ou menos assim: como é que o cabo de aço ele é travado na estrutura, certo? Numa estrutura de concreto protendido, eu tenho um cabo, vocês já entenderam isso, eu tenho um cabo que ele é tracionado, certo? Ao tentar voltar para o seu tamanho normal, esse cabo comprime a peça. E aí a peça fica mais firme, mais robusta e mais resistente. Beleza? Agora, a maneira com que esse cabo quer voltar e a estrutura não deixa, a aderência, né? Ou seja, a aderência entre o concreto que está sendo comprimido e o cabo de aço que está tentando voltar para o seu tamanho normal, ele pode se dar de duas maneiras. A primeira maneira é você travando a sua viga nas duas extremidades. Então, tem um cabo que está desse lado, desse lado. Dentro dessa viga aqui, ó, existe aquela bainha que eu falei para vocês. E o cabo está correndo dentro dessa bainha. Ou seja, o cabo não tem conexão, não tem contato nenhum com o concreto. Já com a aderência inicial, eu tenho, geralmente é pré-moldado, eu tenho contato direto do cabo, diretamente com o concreto. E aí eu não preciso da bainha, né, que eu falei para vocês, tá? Qual é a vantagem de um, a vantagem de outro? De eu ter a bainha ou de eu não ter a bainha? Primeiro, com a bainha e com as peças acessórias, eu tenho maiores resistências. Eu tenho peças muito mais resistentes, muito mais robustas, que recebem muito mais carga. Já com a aderência inicial, ou seja, quando não tem bainha e o cabo de aço fica diretamente em contato com o concreto, o atrito é quem faz com que o concreto comprima junto com o cabo de aço. Aí eu não preciso nem das bainhas e nem das ancoragens permanentes na peça, tá? Então agora eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Depois dessa, você mostra aqui ela balançando de novo. Não, aqui você já viu.
Ó, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Tem umas propagandas, tem umas propagandazinhas aqui da fabricante, mas desconsiderem, tá? Eu vou passando os vídeos, me confirmem aí se vocês estão vendo o vídeo do YouTube na tela cheia. Confirmem aí, por favor. Beleza. Opa, então vamos lá, ó. Eu vou passando o vídeo. Quando eu achar necessário, eu vou parar e explicar como é que ela é feita. Nós vamos ver agora a proteção, concreto protendido para pequenos vãos e pequenas cargas. Esse concreto ele é muito mais barato, tá? Esse concreto protendido é muito mais barato, porém ainda é mais caro do que as tecnologias que a gente vê comumente aqui na região, como a laje treliçada, a laje maciça, ainda é um pouco mais barato, tá bom? Aqui eu tenho uma mesa de proteção, ou seja, é feito numa fábrica, tá? Não pode ser feito em qualquer canteiro. Tem que ter essas ancoragens aqui, ó, que são chumbadas no chão com uma estrutura enorme de concreto. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Precisa de alguns profissionais específicos para fazer essa proteção. Na verdade, um profissional específico, o resto é ajudante, o resto das pessoas que ajudam. E de uma central de usinagem do concreto, tá? Eu vou explicar para vocês aqui como é que é o processo produtivo, tá? Vai mostrar aqui, eu vou estar pausando para vocês identificarem. Então vamos lá. Ó. Início da produção, distribuição dos cabos. Os cabos são lançados. Eu acho até que eu já conversei rapidamente com vocês, ainda na época de aula lá, sobre esse tipo de proteção, né? Rapidamente eu falei. Imaginem que eu tenho aqui nessa distribuição de cabos, ó. Imaginem que eu tenho um violão. É um violão, certo? E as cordas do violão estão sendo esticadas, tá bom? É exatamente isso que está acontecendo. Então, nesse braço aqui desse violão, né, que é chamada de mesa de proteção, existe aqui um concreto já com uma mesa, né, que foi feita toda nivelada, que ela tem um desmoldante. Então, isso aqui é como se fosse a forma para o concreto que vai ser feito, tá bom? Aqui no caso ele está preparando para fazer laje. Pode ser feito viga também nesse processo? Pode, mas é mais comum você fazer laje. Então, para esticar essa corda do violão, o violão ele não precisa da parte de baixo, que é a base, que é onde os cabos ficam travados, né? E tem a parte dos afinadores, que são aqueles parafusos que vão esticando a corda, né? Então, imagine que uma extremidade aqui, ó, é a fixa, a parte fixa do violão, e aqui desse lado, ó, vocês viram os equipamentos aqui, bem grandes. Esses equipamentos aqui é como se fossem os parafusos que você vai esticando eles para poder esticar você vai, vamos dizer, pressionando os parafusos, né, girando eles para que eles possam esticar as cordas, certo? Do lado de lá, você tem apenas tem uns macacos desse aqui, mas é só para soltar a proteção depois. Eles ficam parados durante todo o processo, tá bom? Então, é como se fosse o violão exatamente. Então, o que ele faz primeiro é o posicionamento dos cabos, e agora ele vai esticar os cabos, tá? Então, é a chamada proteção. Esticar os cabos é chamada de proteção. Aí, vocês entenderam que no violão você tem um lado do braço que você aplica a tensão para esticar as cordas, né? Tem os parafusos. E do outro lado, o cabo só está travado, não é isso? Muito bem. Então, na mesa de proteção ocorre parecido. Do lado em que o cabo só está travado, só está preso, é chamado de ancoragem passiva, ou seja, ela não vai atuar aplicando tensão, tá? E do outro lado, que seria o local onde eu estico as cordas do violão através dos parafusos do afinador,
É onde eu vou posicionar os macacos hidráulicos e as ancoragens ativas, tá? Ou seja, é ali que a tensão vai ser aplicada no cabo, beleza? Então vamos lá, ó. Essas pecinhas pequenininhas aqui, ó, são como se fossem cunhas. Na verdade, esse é o nome mesmo, tá? É cunha. Para que serve essa cunha? Ela só permite, é igual aqueles enforca-gato. Ele só permite o travamento em uma direção. Só permite que o cabo ele ande em uma direção, tá? Ele não deixa o cabo voltar. Então, quando o macaco hidráulico puxar esse cabo, vem puxando, 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 na hora que ele soltar, ele dá uma recuada pequena, mas ele não volta mais. Essa cunha trava. E essa é a ideia. Você puxa, mas ela não volta. Você puxa e ela trava, não volta, tá? E aí vem a aplicação dessa proteção. Ó. Então, em cada cabo, isso aqui é um macaco hidráulico, que ele puxa o cabo. Ó. Tá vendo aqui? Ó, puxando. Então, ele vai tracionando o cabo. Paulo, como é que ele sabe aí qual a tensão que ele vai aplicar? Na verdade, pessoal, como esse cabo ele é muito bem conhecido, as características técnicas dele, a proteção ela é dada através da medição de quanto o cabo andou, certo? Então, depois que o cabo é esticado, ele passa aqui uma linha, né? E aí ele começa a proteção efetivamente. Ele vê o quanto essa linha andou. Essa linha tem que andar, por exemplo, ele já começa sabendo, tem que andar aqui 10 centímetros para trás. Ele já vai sabendo que tem que andar 10 centímetros, certo? Então o deslocamento do cabo já é conhecido. Depois que as cordas do violão estão completamente esticadas, ou seja, os cabos estão protendidos, por isso que é chamado de aderência inicial, né? Porque você faz a proteção antes da concretagem e o concreto está em contato direto com o aço. Aí você vai preparar o concreto, tá? Para fazer essa concretagem. Esse concreto ele tem que ser muito bom, tá? Concreto de proteção tem que ser de 25 MPa para cima. Não pode ser concreto leve, que a gente fala, ou concreto pobre, tá bom? E aí, você leva o concreto para lá, ele tem que ser muito bem vibrado, tá? Muito bem vibrado. E é colocado no equipamento ali que vai fazer essa vibração, tá certo? E vai concretar as cordas do violão. Então, ó, ele vai mostrar o processo aí de concretagem desses equipamentos. Tá aí a máquina que faz a vibração, certo? E faz o acabamento também, né? Eles chamam de moldador aí. Então é um investimentozinho caro, certo? Não é um negócio barato, não. O concreto ele não é muito aguado para que ele mantenha a sua forma quando a moldadora fizer a moldagem. E aí ela tá, ó, fazendo o adensamento. Esse movimento aí vai fazendo o adensamento. Os cabos de aço estão dentro desses filetezinhos aí, ó. O concreto tem, nesse caso, a função de proteger o cabo de aço dos intempéries, mas também, quando o cabo de aço ele for solto, quando eu soltar o cabo de aço, ó, tá aí os cabos de aço. Quando eu soltar esses cabos de aço, né, ele agora aí é como se fosse o violão. Ele está de um lado travado e do outro esticado. Quando eu soltar, esse cabo vai querer voltar para o seu tamanho normal. Aí o que é que ele faz com esse concreto? Quando ele, na verdade, eu só posso soltar quando o concreto estiver curado, né? O que ele vai fazer com esse concreto? Ele vai querer encurtar o tamanho do concreto e vai fazer a compressão. Aí ele está só protegendo o concreto para ele não secar muito rápido, né? Para ele ter uma cura adequada, tá bom? É só uma método, controle tecnológico aí. Corpo de prova, isso aqui é mais para ver se o concreto que foi moldado está na resistência adequada, né? Dá uma bronca danada quando não dá, porque você perde aquele material todinho, tá? E agora vem a desprotensão. O que é desprotensão? Desprotensão é como se agora eu soltasse as duas extremidades do violão, soltasse as cordas, entendeu? Eu vou soltar o cabo de aço. Aí, como o cabo de aço estava esticado devido à proteção, quando eu soltar as duas extremidades dele, ele vai querer voltar para o seu tamanho normal, já que ele está em um estado elástico, ou seja, eu aplico a carga e ele quer voltar. Então, quando ele quiser voltar, quando ele vai querer voltar,
ele está em contato direto com o concreto, ou seja, existe ali um atrito entre o cabo de aço e o concreto que foi concretado em volta. Então, esse atrito, a cada centímetro de contato, vai querer encurtar o tamanho do cabo e, consequentemente, vai comprimir o concreto, tá? Então, aí, aqueles macacos na parte fixa lá, ó, eles vão começar a soltar o cabo devagarzinho. Não pode soltar de uma vez, senão quebra o concreto todinho. Vai começar a soltar, ó, tem uns 20 centímetros aí. E depois que ele soltar, aí pronto, já pode fazer os cortes na laje. Aí ele corta a laje do tamanho que o fabricante, que o cara pediu, né? Por exemplo, tá cortando aí agora o cabo e a laje tudo junto. E aí depois é só mandar a laje para a obra, certo? Toda vez que ele passa num cabo aí, ó, sai faísca. Ah, Paulo, mas está cortando o cabo, não vai perder a funcionalidade, não? Não, porque como eu falei, cada centímetro de cabo está comprimindo cada centímetro de concreto. Então eu posso cortar aí com 10 centímetros de tamanho esse negócio, que vai estar comprimido. Aquela pecinha de 10 centímetros vai estar comprimida, certo? É muito interessante. E ele vai mostrar a estocagem. Eu não sei se ele mostra aqui um teste que eles fizeram com essas lajes. Olha só, essa laje aqui, se você observar, ela tem aí uns 3,5 metros a 4 metros. Geralmente, não precisa de escoramento. Você bota isso aqui lá em cima e bota a malha de cima, né, distribuição, e faz a concretagem. Não precisa de escoramento. É muito interessante. É uma pena que na região aqui ainda não tem esse tipo de laje. Não tem nenhuma fábrica, vamos dizer assim, contínua, fabricando isso aqui na região. Seria muito interessante. Não quero ver entrega. Sim, aqui ele mostra na entrega só. Olha só, não precisa de escoramento. Se você tentar fazer isso aqui, quer dizer, não precisa de escoramento, não. Ele diminui muito o escoramento, tá? Se você tentar fazer isso aqui com a laje normalzinha, treliçada, quebra todinha, né? Olha, ó, sem escoramento. Olha o tamanho desse vão. Ah, Paulo, isso aí para arquitetura muda o quê? Pessoal, quanto menos peso você tiver na estrutura, primeiro, mais possibilidades de design interno, porque se eu precisasse botar uma viga aqui, ó, ia dar interferência com a sanca. Já tem muito projeto que dá esse tipo de problema. O projeto arquitetônico vem, não vem os complementares. Aí o projeto estrutural vai lá e passa uma viga aqui. Aí depois que a obra já está terminando, vou fazer o projeto de luminotécnica agora. Aí dá uma interferência porque o arquiteto propôs uma sancazinha aqui, né? E essa sanca ela é funda demais e tem uma viga no meio. Então isso atrapalha, tá? Então a ambientação interna é prejudicada e nesse caso aqui, ó, tranquilo, tá? Show de bola. Eu não sei se eu tinha um vídeo de um teste dessas lajes. Deixa eu ver aqui, ó. Teste, laje pretendida. Aqui. Ó, pessoal, 3,25 metros sem escoramento nenhum, com um carro de 2 toneladas em cima. Vocês imaginam uma laje treliçada aguentando isso? Não, né? Então, só para você ter uma ideia de como você tem um ganho de resistência. A parte da frente do carro, onde tem um motor, né, é o mais pesado. Então, olha só, ela deformou muito pouco. Olha só, uma vigazinha de 10 centímetros de altura, um vão de 3,28 metros com uma carga de, sei lá, 1,2 toneladas em cima dela, tá? E aqui só tá a roda da frente do carro. Então é muito eficiente, tá? E isso resulta em estruturas mais esbeltas, com menos vigas, menos pilares, vãos maiores. E tudo isso é bom tanto para a estrutura, como também para o arquiteto, né, que tem uma liberdade maior de trabalhar diversas possibilidades aí de ambientação, etc. Só ressaltando, aqui não é só uma, não, é duas, viu? Duas lives.
Mas mesmo assim, muito interessante. Bom, então esse aí é o tipo de laje. Cadê vocês? Esse aí é o tipo de laje protendida com aderência inicial, ou seja, pré-moldada, né? E voltando aqui para a aula, só agora que apresentei isso aí para vocês, fica mais fácil vocês entenderem. Então, quando eu falo de pista de proteção, é aquele braço do violão lá, certo? Então, aqui tem uma imagenzinha daqui a pouco para mostrar para você essa pista, como é que ela é concretada, como é que ela é construída. As peças são então concretadas após o suficiente ganho de resistência do concreto. Os fios ou cordoalhas são liberados, ficando diretamente em contato com o concreto, aderidos, perdão, apenas pelo atrito, tá? Então a pista de ancoragem é mais ou menos isso, ó, resumidamente. Tem uma fundação muito grande, porque imagina aquele monte de cabo sendo protendido, se não tiver travado de um lado e do outro. O cabo, eu já vi violão velho, quando a gente tenta afinar ele quebrar o braço perto do boi. Né? Por quê? Porque é uma pressão muito grande aqui para trazer, tá bom? E aqui eu tenho ancoragem, ó. Ancoragem desse lado, ancoragem desse lado. Uma delas é fixa e a outra é, vamos dizer, completa, né? Uma é fixa e a outra é ativa, tá bom? E aqui tem a forma e o cabo no meio. Então, aqui algumas imagens, né? Tem pistas que são cobertas, é mais interessante para a cura do concreto ser melhor, então galpões. Tem pistas que são gigantescas e dá para fazer isso ali também com as lajes alveolares, tá bom? Que são essas aqui, ó. Então, dá para fazer. O prédio de Raimundão ali, aquele shopping que está com a obra parada, ele tem laje protendida desse tipo aí, ó, que é a laje Valterrama, tá? Ela tem alguns buracos no meio para reduzir o peso, onde não precisa. Então é uma obras de concreto pré-fabricado, protendido, são obras muito rápidas, tá? Muito rápidas mesmo. Então é bem interessante. Paulo, obras protendidas e pré-moldadas, o que muda no meu projeto arquitetônico? Pessoal, basicamente é o seguinte, são obras mais indicadas para coisas industriais, vamos dizer assim, porque o acabamento delas é um pouco danificado, vamos dizer, prejudicado, tá? Vocês passaram ali perto do Shopping Ramdão, vocês veem que tem dá para você ver onde está o pilar e onde começa a viga. Tem uma frestazinha bem pequenininha, né, entre um e outro, uma delimitação. Aquela delimitação ali, gente, eu não posso simplesmente passar um reboco ali em cima. Sempre vai aparecer trinca nesse reboco, tá? Nesse revestimento. Por quê? Porque peças pré-moldadas, a união delas nunca é engaste. Então, geralmente tem movimentações, sejam elas devido ao carregamento ou devido a variações de temperatura, tá? Mas sempre tem deformações. Então, é importante que eu entenda, né, eu como arquiteto, eu entenda que algumas propostas elas são industriais. Isso não quer dizer que o negócio tem que ficar feio, tá bom? Apesar de muita gente ter opiniões diferentes, eu, sinceramente, eu não acho o prédio ali do Carajás feio, tá? O arquiteto usou uma proposta de vidro, né? As esquadrias de vidro prejudica um pouco ali o conforto, mas é tudo refrigerado, só aumentou a carga térmica, né? Aumentou a quantidade de equipamentos de refrigeração lá dentro. Mas, enfim, é a identidade visual. Eu não acho o prédio feio. É um galpão, mas tem uma arquitetura envolvida. Foi trabalhada uma fachada bacana, tá? O prédio do Atacadão, aí já é bem mais industrial, dá para ver realmente que a única proposta ali era fazer o galpão, né? Tanto que nem pintura tem nos elementos pré-fabricados na fachada. Você vê vidro também, porém as peças pré-moldadas de concreto nem foram pintadas, né? Tá da mesma cor do concreto, do jeito que está aí na imagem.
Então, dependendo da proposta, você tem que entender isso, gente, porque senão você vai conversar uma coisa e o cliente querendo outra. Você vai propor uma coisa no projeto e o cliente querendo outra, tá? Então você tem que ser um pouco de ter um pouco aí de empreendedorismo para entender a necessidade de um para poder propor um produto adequado à necessidade dele, tá? Agora vamos para o outro tipo, gente. O outro tipo aqui é como, aqui na verdade ainda é pré-moldado, né? Porque eu estou fazendo as vigas no chão e depois eu vou içar elas e colocar lá no local onde elas têm que ficar. Porém, aqui a concepção não é igual à anterior. Na anterior, você faz a proteção antes de concretar, por isso que a gente chama de aderência inicial. Aqui, eu já tenho uma configuração diferente. Eu monto a estrutura todinha, a armação todinha, e aqui tem a armação normal, aquela armação normal de construção, mas eu não aplico a proteção antes da concretagem. Eu concreto primeiro, espero o concreto ganhar resistência, e aí sim eu vou fazer a proteção, tá? Aqui é só mais uma forma de visualizar a pré-moldada. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui é onde eu tenho que fazer primeiro a concretagem e depois a proteção, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, é o posicionamento desses cabos antes do concreto, antes de concretar. Porque depois que eu concretar, não vai ter mais volta, tá bom? Então, nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção numa lógica de trabalho aqui, ó. Apesar de não ser assim muito tecnológico, esse esse exemplo aqui mostra bem como é que funciona, tá? Olha só, aqui o cabo está relaxado. Se eu começar a esticar o cabo, ele vai começar a elevar o centro da estrutura para cima, né? Por quê? Porque inicialmente o cabo estava assim, aí quando eu puxo, eu traciono ele, ele tenta ficar reto. Qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Então, se eu coloco um cabo assim, ó, se eu coloco um cabo assim, né, ou seja, arqueado, fazendo uma forma arqueada, deixa eu pegar aqui o EVA. Ó, imagine que isso daqui é um cabo de aço, tá? Uma cordoalha de proteção. Se eu posiciono ela numa viga dessa forma, ou seja, vindo para a parte de baixo, onde existe esforço de momento positivo na estrutura, por isso que é importante a gente saber desenhar os gráficos. Quando eu for esticar ele, a tendência dele é levar o meio para cima. Tá dando para ver aqui, ó, o movimento é esse, ó. O meio está subindo, ok? Então, ele vai ajudar a vencer o vão daquela estrutura. Tudo bem? Agora, se eu chegar num lugar onde tem um apoio, um determinado apoio, como é que fica o gráfico de tensão e deformação? Fica assim, né? Ó. Aí, quando eu tentar esticar esse cabo, ele não vai tentar ficar reto também? Então, os apoios, eu inverto a configuração dos vãos. Então, eu deixo os cabos assim, no meio do vão e deixo o cabo assim nos pontos de apoio. Exatamente o que essa imagem aqui está mostrando para vocês. Ó. Se você observar, aqui é um pilar. Esses cabos de aço aqui, ó, isso aqui é uma laje protendida, tá, gente? É uma laje sem viga, não tem viga aqui nessa estrutura. Então, se você olhar aqui esse pilar, ó, ponto de apoio, os cabos de aço vão para a parte de cima da laje. No meio do vão, entre esse pilar e esse, ó, ele desce, ele fica na parte de baixo. E depois ele segue com essa orientação, que é exatamente acompanhando o gráfico do momento fletor, lá que a gente encontra quando a gente faz o diagrama de momento fletor, tá certo? Então, quando eu esticar
as duas pontas desse cabo, é óbvio que ele não vai se mover completamente, ele não vai ficar reto completamente, mas ele vai querer ficar reto. E isso vai fazer com que essa região da laje seja jogada para cima. Todo mundo concorda? Se o cabo está baixo, ele vai querer subir um pouco. Então, essa parte aqui do meio do vão dessa laje vai querer subir. E a parte dessa parte aqui ó, vai querer descer. É exatamente o que eu preciso nessa viga para vencer os esforços, tá? Então eu tenho uma região aqui que quer descer e a outra que quer subir. Assim eu vou manter essa estrutura íntegra, tá? E ela aqui, ó, ela é protendida em duas direções. Tem essa direção aqui e tem cabos de proteção nessa outra direção também, tá bom? Aqui nós conseguimos visualizar dois tipos de estrutura, dois tipos de aço estrutural. Um é a cordoalha de aço e a outra é a armação comum de concreto, ou a que a gente usa no concreto normal, tá? Essa daqui é uma armação, a azulzinha, né? É a armação de proteção, é a cordoalha. Ela é um aço que vai atuar na resistência dessa laje. Então, se ele vai atuar, nós chamamos ela de armação ativa, armadura ativa. São os cabos de cordoalha de aço, tá bom? Para proteção. E esse daqui, ele só vai trabalhar quando eu receber a carga das cordoalhas. Então, ele é chamado de armação passiva, tudo bem? Então, o aço de construção normal, ele, no concreto protendido, é chamado de armação passiva, tá? Ele é um passageiro ali da estrutura. Já as cordoalhas são as armações ativas, tudo bem? Paulo, essa cordoalha é azul. Cabo de aço não é metálico, não? Boa pergunta. Esse que vocês estão vendo azul aqui, ó, é a bainha, tá certo? Então é como se fosse aqui o canduíte. Não sei se vocês têm esse contato com obra, mas o canduíte ou o eletroduto, né, é onde passam os cabos de energia, protegem os cabos dos intempéries externos. Então, aqui é a bainha. O cabo de aço está dentro dessa bainha, tá certo? Lembrando, aqui no concreto protendido de alta resistência, o cabo de aço não pode ter contato com o concreto. Eu só posso ter esse contato lá na aderência inicial, né? Que é o caso das lajes. Tem uma resistência bem menor, as lajezinhas pré-moldadas. Tem uma foto aqui agora do final dessas cordoalhas. Então elas são posicionadas aqui numa fretagem, tá? Na borda da laje, e cada cabo tem o seu espaço para que depois eu coloque o macaco hidráulico aqui e tracione esses cabos. Tudo bem? Essa daqui é a aparência pós-concretagem. Esses cabos aqui são os cabos que vão ser protendidos e aqui são os locais onde eu vou fazer essa proteção. Tudo bem? Quando eu fizer essa proteção, essa estrutura vai ficar protendida e muito mais robusta, tá? Possibilidades do concreto protendido, né? Especificamente utilizado em lajes. Esbeltez máxima. Lembra que a gente falou de laje, né? Alguns tipos de lajes, e nós conversamos sobre as lajes que se apoiam diretamente no pilar. E elas são muito bem-vindas. Nessas lajes são muito bem-vindos a utilização de concretagens protendidas, tá bom? Então, ó, aqui, por exemplo, é uma estrutura muito esbelta, né, onde a laje se apoia diretamente nos pilares e olha onde estão localizadas as proteções, sempre próximo dos pilares. Para quê? Para dar resistência a essa laje, porque senão ela vai ser rasgada pelo pilar, porque é um ponto de contato muito pequeno para o tamanho da carga que está sendo aplicada, tá bom? Então isso aqui é uma obra de arte estrutural e se você parar para pensar, né? Paulo, onde é que está rebaixo de forro? Onde é que está essas coisas? Gente, esse prédio, geralmente, esses prédios que não tem laje, desculpa, que não tem viga, que a laje é diretamente no pilar, e elas são bem esbeltas assim, são escritórios, tá? Aqueles escritórios tipo americano, call center e tudo mais, que as instalações estão concentradas na região dos elevadores, e
toda a parte de estrutura de fiação, essas coisas assim, já são deixadas no piso ou elas são posicionadas no teto para descer através de ilhas de central, ilhas de informática, né? Então, as instalações são bem reduzidas nesse tipo de edificação aqui, tá bom? E geralmente você utiliza uma pele de vidro ou para mostrar uma estrutura como essa, ou para realmente colocar o espelhado para proteger aqui e deixar o elemento bem modernismo, né? Com um modernismo bem aparente, beleza? Um espelho ou um vidro espelhado, coisa parecida. Então, é de fato uma obra que enche os olhos, né? Não só dos engenheiros, mas também dos arquitetos, tá? Mais possibilidades. Pessoal, um balanço desse daqui, vamos dizer aqui que eu tenho aqui uns 6 metros, né, em balanço. É óbvio que tem uma grande estrutura atrás, mas eu não tenho como vencer um negócio desse tamanho aqui se eu não tiver proteção. Então são possibilidades, aqui um monte de proteção na viga, ó, são as vigas que estão protegidas nesse carro. Então eu tenho aqui eu tenho possibilidades enormes na utilização da proteção, tá? MASP é um exemplo, várias edificações em Brasília, o Palácio da Alvorada, certo? São exemplos de arquiteturas que utilizam proteção para ganhar os vãos. Então tá aqui um exemplo, tá? Isso aqui é aquela proteção na cobertura de edificações para proteger do sol, né? Deixa uma região muito mais confortável aqui embaixo. E é bem interessante a utilização da proteção aqui, tá bom, gente? Esse daqui é o macaco hidráulico que eu falei para vocês, tá? Nesse caso, é com aderência posterior, ou seja, essa viga já está concretada, a bainha aqui ó, já está fixa dentro do concreto, com a geometria do tamanho certo, e os cabos estão aqui esperando serem protendidos, tá? Esses cabos aqui, ó, vocês veem que eles estão bem soltos. Os de baixo já foram protendidos, tem uma ancoragemzinha aqui, ó, esse daqui de baixo, tá? Essa ancoragemzinha aqui é chamada de cunha, né? É a cunhazinha que vai ancorar essa proteção, tá? O macaco hidráulico, na verdade, assim, o macaco hidráulico ele é composto por essa peça, que é realmente o cilindro do pneumático, e tem o compressor em algum lugar aqui para poder fazer essas mangueirinhas aqui, ó, pressionarem, né, com óleo, esse pino aqui, esse cilindro, para que ele puxe esses cabos de aço. E o tamanho é medido aí através de riscos no cabo, para ver quanto que eu puxei de cada cabo, né, qual foi a deformação que o cabo teve, e assim fazer uma relação com a tensão, tá bom? Com a tensão que eu desejo aplicar nesse cabo. Tá aí alguns exemplos de obras que utilizaram a proteção. Então, Niemeyer, como eu falei para vocês, usa muito o auxílio desse tipo de tecnologia mais esbelta para fazer as coisas. Então, você tem rampas com vãos enormes fazendo curva, você tem estruturas em balanço, você tem isometrias bem destacadas, né? Então, é realmente uma possibilidade para que os arquitetos utilizem a engenharia para viabilizar os projetos, tá bom? Aqui é a capa do nosso slide, né? Ele é o Palácio do Governo de Minas Gerais e é uma estrutura espetacular. É um espetáculo, assim. Eu já vi, pesquisem aí um pouco sobre ele, gente. Vocês vão ver que algumas fotos tiradas debaixo dele de certa forma assusta, né? Mas também causa assim enche os olhos. Eu gosto muito de ver a estrutura trabalhando. E aqui você vê um conhecimento do arquiteto, um conhecimento muito grande no que diz respeito ao caminho que a força vai fazer, né, que a carga vai fazer para ir até a fundação. Então ele suspendeu completamente os 4 pavimentos em tirantes metálicos lá em cima, cabos de aço, e jogou essa carga para cima para depois ela descer através dos pilares, né? Então causou aí um visual muito interessante nessa edificação, tá, gente? Espero que vocês tenham conseguido entender. Alguém tem alguma dúvida?
eu ver aqui. Luana, o de Raimundão tem proteção sim nas lajes, não nas vigas, tá bom? Tem proteção nas lajes pré-moldadas, que é aquela que chama volterrana. Tem muita gente que chama a treliçada de volterrana também, tá? Só ter cuidado com isso aí, porque existem vários tipos de laje volterrana. Laje valterrana protendida é aquela geometria lá. Laje valterrana sem ser protendida, você tem diversas formas de fazer. Existem lajes pré-moldadas que não vêm com o trilho exposto, que já vem com o trilho concretado, tá? É um tipo de laje valterrana depois, tá? Professor, quanto ao custo de uma estrutura dessa, muito alto. André, é o seguinte, hoje em dia o custo já não é mais tão exagerado assim não, tá bom? Quando você bota pré-moldado, sim, aí vai lá para cima. Mas o custo de você executar um projeto feito de proteção não é muito alto, não. Agora, você tem que entender que a viabilidade desse tipo de estrutura está fixada na repetição, né? Então, por exemplo, se você faz um prédio de 20 pavimentos com proteção e você consegue diminuir o peso da estrutura geral por causa da proteção, o custo da proteção vale a pena, porque você vai economizar na fundação, quantidade de estacas, aço nos pilares, então tudo é super, vamos dizer, multiplicado por muito, né? E até custos indiretos vão sendo reduzidos também. Já numa casa pequena, por exemplo, um duplex, você botar a proteção, aí já é uma coisa, realmente, se você realmente tiver um cliente que vai precisar da sua proposta arquitetônica. Ah, eu quero um vão super grande aqui, eu quero 17 metros de vão livre na casa. Aí, realmente, se o cliente pagar por isso, né, dá certo fazer também, tá bom? Então não é um custo assim tão grande não, mas tem as soluções adequadas, tem os locais onde você pode realmente estar trabalhando aí essa proposta, né? Próxima pergunta, Ariadne. Se o impacto no custo da obra é muito grande. É mais ou menos essa lógica, né? A obra pequena não é muito interessante, não. A laje pré-moldada com proteção, ou seja, aquela com aderência inicial, o cabo do violão, certo? Ela já é até mais interessante, porque o custo dela, quando você tem uma fábrica no local, na região, é bem barato, não é caro não, tá? Não, não muito mais caro do que a laje treliçada, tá? Mas o problema é que aqui na nossa região não tem ainda. Esse é o problema, tá bom? Então, assim, se for para estimar, depende de projeto para projeto, mas se for para estimar uma concepção normal para uma utilização de proteção na laje, que é o primeiro estágio, né? Proteção na laje, você tem um custo aí, numa casa simples, né? Que não tem repetição, você tem um custo aí mais ou menos de uns 20 a 30% a mais na estrutura. Já num prédio, numa edificação grande de repetição, às vezes você pode economizar até 10%, 15% da estrutura por causa da proteção, tá? Porque você reduz peso total da estrutura, reduz tempo de execução, reduz escoramento, reduz estrutura das fundações, aço e etc. Beleza? Beleza, pessoal? Pronto, espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, por favor, mandem aí mensagem para mim que a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Eu preciso entender aí a dificuldade de vocês. E sim, e para isso, pessoal, eu acho que até alguns professores já estão falando com vocês aí. Tem um formulário que é para cada disciplina, para saber o ponto de vista de vocês de como é que está o aproveitamento aqui, né, dessa adaptação devido a essa pandemia, tá bom? Ninguém queria estar desse jeito, eu mesmo prefiro muito mais estar olhando no rosto de vocês, mas nós temos que nos adaptar e para tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, para diminuir esse impacto, né, a gente precisa de um feedback. E aí nós tivemos muitas reuniões aí ao longo dessas 2 semanas, direção, coordenação, professores, e a gente
vai fazer meio que um questionário para saber como vocês estão interpretando, qual o ponto de vista de vocês dessas disciplinas sendo ministradas por aqui. É óbvio que o resultado de cada uma vai variar, porque cada disciplina na arquitetura é diferente. Não é igual um curso a outros cursos por aí, que todas as disciplinas são de conteúdo, só conteúdo teórico, direito, né? Não, aqui é completamente diferente. Às vezes você paga 8 disciplinas, são 8 disciplinas completamente diferentes umas da outra. Então, para nós, professores, nos adaptarmos, prepararmos um programa bacana e conhecermos a turma, para que conseguimos atender cada um da maneira correta, nós precisamos de alguns feedbacks. Eu estou conseguindo alguns feedbacks aqui, muita gente está conversando comigo no WhatsApp, falando das dificuldades, a gente está ajustando, por isso que eu digo, venham me procurar, que a gente vai resolver, tá certo? É um momento da gente se ajudar, não é um momento da gente se manter longe, então estou sempre tentando manter a comunicação, mas eu preciso desse feedback para melhorar aqui a nossa maneira de preparar a aula, a nossa maneira de fazer as atividades, a nossa maneira de conversar com cada um, entendeu? Adaptação. Então eu preciso que vocês respondam, vou lançar, talvez amanhã, eu vou estar lançando o formulário, vou avisar lá no grupo do WhatsApp para vocês responderem. As perguntas são mais ou menos nesse tom assim, ó. O que você acha que pode ser incrementado nas aulas à distância para que o aprendizado seja melhorado? Aí você tem que ser maduro, sabe por quê? Eu sei que muitas pessoas se sentem incomodadas, já demonstraram isso e a gente está ouvindo, né? Isso não pode ser negado. Tanto a coordenação quanto a gente está ouvindo muitos alunos, está entendendo, tentando visualizar o lado de vocês também. E é exatamente para isso que a gente precisa que vocês deem esse feedback de forma madura, tá? Então respondam de uma forma verdadeira, tá bom? Se tiver ruim, diga que tá ruim. Se tiver bom, diga que tá bom. Se tiver como melhorar, diga que como é que a gente melhora. Dê uma sugestão, tá? É esse feedback que eu preciso de vocês. Tudo bem? A gente tem um prazo até segunda-feira, então eu vou pedir. E quando eu lançar, eu estou preparando aqui de todas as minhas disciplinas. Quando eu lançar, por favor, respondam o mais rápido possível para a gente ter esse feedback e a gente começar a trabalhar aí formas de minimizar esses nossos prejuízos e o principal, que é formar vocês da melhor maneira possível, tá bom? O conteúdo é o que importa pra gente, beleza? Pessoal, boa noite, muito obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição, qualquer meio de comunicação, beleza? Se cuidem e vamos firme, que a gente vai sair dessa, tá bom? Um abraço para vocês.